Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, você que está entrando ao vivo aqui na live, nesse dia 12 de março de 2024, sejam bem-vindos aí, boa noite. Vamos tratar aí mais uma vez de temas relacionados aí à reforma tributária, mas agora de uma visão diferente, de um modo um pouco diferente, sobre os impactos aí que a reforma tributária vai trazer em outras áreas e não só na área tributária. Tá, boa noite Valtinho Leite, boa noite Dani Marcelino, boa noite José Ribeiro, boa noite Camila Saraiva, boa noite Guilherme, sejam bem-vindos. Então hoje a reforma tributária é de um jeito diferente, tá? O impacto aí que vai causar em outras áreas, né? Não só aí na questão da área tributária, tá? Seja bem-vindo, Tiago. Seja bem-vindo, Edgar. Boa noite, Valtinho. Seja bem-vindo aí também, Cacau, Cacau, deve ser, tá? Sejam bem-vindos. Vamos aí hoje um tema um pouco diferente sobre a reforma tributária, né, a afetação aí em outras áreas, né? Quando a gente fala de reforma tributária, boa noite José Ribeiro, seja bem-vindo. Quando a gente fala em reforma tributária, num primeiro momento a gente pensa no impacto apenas ali da área tributária em si, né? Preciso entender como que vai ser a cobrança agora, né? O que vai ter, quais são as novidades, enfim. Mas a área tributária, né, é responsável pela entrada da receita tributária nos municípios. E a receita tributária é uma receita corrente, uma receita que faz parte do orçamento. Então existem um impacto enorme que a receita tributária traz em outras áreas e não apenas na área tributária. Tudo bem? Então hoje a gente vai estar falando disso. Peço o apoio de vocês aqui para vocês compartilharem. Tem aqui um aviãozinho aqui no canto, então clica aí, já compartilha no direct aí do Instagram aí com seus amigos, já compartilha aqui nos grupos de WhatsApp que vocês têm, tá bom? Dá uma boa noite aqui para Maria Aparecida, obrigado pela presença. Boa noite aqui para Jocely, meu amor, obrigado aí de novo aí, dando uma moral aqui para mim, né? Boa noite aqui pro Elísio, pro Fábio, pro Pugliese, boa noite aqui para Juliana Hoffman, sejam todos bem-vindos. Hoje a reforma tributária é sobre um ângulo um pouco diferente, tá? Uma abordagem um pouco diferente. Coraçãozinho aqui para Jocely também. Obrigado, meu amor. Boa noite aqui para Cláudia G. Torres, sejam bem-vindos. Vamos aguardar aí uns minutinhos, né, para o Instagram fazer a entrega aí para todo mundo. Enquanto isso eu peço a ajuda de vocês compartilhando, né? Cliquem aqui nesse aviãozinho que tem aqui, compartilhem a live, tá? Hoje tem uma abordagem diferente sobre a reforma tributária. A reforma tributária não impactará apenas a área tributária dos municípios, tá? Então aí você aí de controladoria, de procuradoria, que trabalha no planejamento orçamentário, né? Então se você está ligado a essas áreas, isso vai trazer um impacto bem grande também para vocês. No decorrer da live aqui a gente vai estar abordando aí os principais assuntos, tá bom? Boa noite para Valéria, seja bem-vinda Valéria lá de Cruzeiro do Sul, no Acre, né? Boa noite pro Darlan, se eu não me engano é Recife, Pernambuco. Depois se vocês quiserem colocar a cidade ou o estado aqui, coloquem aqui, que pode ser que eu tenha trocado, tá? Alguns eu lembro, eu vou falando aqui. Ou acho que lembro, né? Jaqueline também seja bem-vinda. Obrigado por vocês aí que estão dando os emojis aí, né? Coraçãozinho, foguinho, 100 aí, tá? Isso aí ajuda aí no ranqueamento da live. Ó, Darlan, Recife, Pernambuco, ó, acertei, né? Lembrei, o Darlan tá sempre com a gente aí, tá? Obrigado aí, Darlan. Obrigado aí para vocês que estão dando cenzinhos. Enquanto isso aqui, ó, a Cláudia G. Torres, lá de Viema, Mato Grosso do Sul. Ô, Mato Grosso do Sul, saudade. Sou de lá, sou de Campo Grande. Tenho muita saudade lá do estado, um estado bem bacana. O José Ribeiro de São Borja, no Rio Grande do Sul.
O Valtinho Leite Campina Grande, Paraíba, a Valéria aqui de Cruzeiro do Sul, no Acre, a Jaqueline de Barretos, em São Paulo. Então nós temos aí Pernambuco, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Acre e o estado de São Paulo. Bacana aí. Pessoal, compartilhe não só com o pessoal da área tributária, tá? Compartilhe e tenta mandar aí para alguém que você conhece que é da área de controladoria, de procuradoria, de planejamento e orçamento dentro do município. Por quê? Porque a reforma tributária, ela não vai impactar apenas a área tributária, tá? A reforma tributária, a Juliana colocando de novo aqui, Viema. Isso mesmo, Valéria, está no país inteiro já. Tem live aqui que da gente de todos os estados, né? Então, bem bacana aí, tá? O projeto tá bem bacana. Maria Aparecida, São Roque do Canaã, é Espírito Santo, né, Maria Aparecida? Então aí, ó, já Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Acre, Paraíba, Rio Grande do Sul, Pernambuco, já tem vários estados participando aqui, tá? Obrigado aí pelo apoio, tá? Então, a reforma tributária, ela vai impactar em várias áreas dentro do município, e esse é o objetivo dessa live, uma live um pouco diferente aí, falando sobre reforma tributária. Lógico, algumas coisas vão ter tudo, né? Tem relação com a parte tributária, obviamente, tá? Mas aqui eu vou focar também, vou falar alguns pontos aí que vão ser de importante observação, não só para aqueles que são da área tributária, mas para aqueles que trabalham na área das controladorias e procuradorias municipais, área de planejamento e orçamento, né, que lida com o orçamento do município, tem que fazer LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, então pode ser que tenha algum impacto, né. Aqui o Rudken, acho que falei certo, né? Rudken, Araguaína, no Tocantins aí, mais um estado. Agora nós estamos aí também com o estado do Tocantins. Bacana, bacana. Bom, pessoal, vamos começar então, que já deu aqui um tempinho aqui para fazer a entrega, né? Só reforçando aqui para vocês. Compartilhem aqui a live, tá? Tem um aviãozinho aqui, compartilhem aí no direct ou em algum grupo de WhatsApp que você tenha, tá? E também compartilhem não só para o pessoal da área tributária, porque hoje vai servir também para outras áreas dentro do município, tá bom? Boa noite, Beton Barbieri. Vou pedir para vocês aqui centralizarem na medida do possível aqui, principalmente para quem está no celular. Colocar dúvidas, apontamentos, né, pontos de vistas. Aqui, nesse ponto de interrogação, tem um box aqui com ponto de interrogação. Priorizem colocar aqui que fica mais fácil, tá bom? E para você que não segue ainda, se você está ao vivo aqui, não segue a Escola de Tributos Municipais, vai ali em cima, tem aqui onde está o tema da live aqui, Reforma Tributária, baixa ali nessa setinha e do lado vai ter ali para você seguir a Escola de Tributos Municipais aqui no Instagram, tá bom? E caso você esteja assistindo depois, em algum momento procura a Escola de Tributos Municipais no Instagram. Se você estiver vendo esse vídeo, é só você clicar no link da escola, vai lá e começa a seguir. Isso ajuda e motiva a gente aí, né? Afinal de contas, nós já somos mais de 5 mil aí, são mais de 5 mil contas aí interessadas em direito tributário, em especial na tributação municipal. Então vamos lá, pessoal. Tema da live de hoje, né? Reforma tributária, só que agora com foco voltado, né, também para outras áreas dentro do município e não só a área tributária. Então a reforma tributária, pessoal, ela vai fazer ainda, né? Na verdade, começou, mas a mudança mais significativa da reforma tributária ainda está por vir, tá? Por quê? Essa mudança mais significativa ainda está por vir. Porque o grosso, o objetivo central trazido pela reforma tributária, esse grosso ele precisa de uma regulamentação. Tá? Essa regulamentação vai ser feita através de uma lei complementar que vai ser votada no Congresso Nacional e, consequentemente, vai ter que ser sancionada aí pelo presidente da República. Tá? Aí só depois que a gente tiver essas leis complementares, após a passagem do tempo, né, tem regras
que a reforma tributária trouxe, que já tem uma aplicação já imediata, tem regras que vão ter aplicação a partir de 2026, regras a partir de 2027, vai por aí, até que para o contribuinte, né, essa reforma tributária ela vai finalizar em 2032, e a partir de 2033 já vai estar tudo na visão, no olhar do contribuinte, essa reforma ela já vai estar concluída, tá? Já na visão do poder público, tá? Já na visão aí, aqui como o nosso foco é município, eu vou falar para os municípios, né? Já na visão dos municípios, essa reforma tributária ela vai trazer impactos aí por um longo período de tempo, tá? Então não vai ser 2033, tá? Vai ser um período bem para frente, tá? Só para vocês terem uma ideia, existe um dos períodos, o período de transição, aí olhando só do lado do poder público, tá? Ele vai até 2077. Então tem muito tempo ainda de transição e muitas coisas aí para acontecer. E ainda se a gente for olhar para um lado de um seguro que será implantado, isso vai mais 20 anos ainda. Então é praticamente até 2100 aí, na verdade um pouquinho antes, tá? Mas a transição da reforma tributária para os entes públicos, tá? E em especial aí para os estados e para os municípios, ela aí vai perdurar por um longo período de tempo, né? Muitos de nós já não estaremos mais aqui quando essa reforma, quando esse período todo de transição acabar, tá? Mas no olhar, na visão do contribuinte, a partir de 2033 já a reforma tributária ela já vai estar em amplo funcionamento, tá bom? Boa noite aqui para Almeida, boa noite Felipe, boa noite Júnior, sejam bem-vindos. Aqueles que não colocaram e puderem colocar aí a cidade e o estado, aos poucos eu vou falando aqui para vocês, tá? Dê pra gente aí aqueles emojis, né, coraçãozinho, sem aquele sem, o foguinho ali, que isso ajuda a ranquear a live aqui e entregar aí para mais pessoas, tá bom? Boa noite Elaine Schneider, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Boa noite Winnie Bueno, acho que é isso, né? Obrigado aí por quem tá dando aí os emojis aí, o 100 aí e os coraçõezinhos, tá? Boa noite, Wilmar. Wilmar Martins, acho que é isso. A Ângela Ferreira colocando aqui que é de Igaraçu, no Pernambuco. Ó. Nós temos um de Recife e um de Igaraçu, aí do estado de Pernambuco. Sejam bem-vindos aí. Então vamos lá. O que a reforma vai impactar? Né? Ah, Rafael, por que outras áreas têm que se interessar pela reforma tributária dentro do município? Por que outras áreas vão ter que ter conhecimento da reforma tributária dentro do município? Aqui o Felipe de Quixadá, no Ceará, aí mais um estado agora, Ceará, né? Bacana, obrigado aí. Então, pessoal, obrigado pelos emojis também aqui, tá bom? Quem puder, de vez em quando, vai dando um emoji aí pra dar uma moralzinha pra gente aqui, tá bom? Então, pessoal, não é a reforma tributária dentro do município, ela não vai impactar só a área tributária. Não são só os fiscais de tributos ou os auditores, né, de tributos, aí depende de cada município, traz uma nomenclatura diferente, ou pode trazer uma nomenclatura diferente. Mas a reforma tributária, ela vai trazer impactos, ou às vezes numa maior intensidade, ou às vezes numa menor intensidade, dependendo das áreas do município. Tá? E por que é importante aqui estar as outras áreas? Né? Eu coloquei controladoria, por exemplo, porque a controladoria é a fiscalização interna do município. Né? As controladorias elas não podem visualizar somente o gasto, como que é gasto. Sim, precisa ver isso é muito importante. Mas antes de ter o gasto, o que precisa ter? Precisa ter o dinheiro, precisa ter o recurso. Então as controladorias precisam fiscalizar também no âmbito interno se a arrecadação está ocorrendo da forma correta, tá? Para poderem fazer aí as recomendações, tudo bem? Do lado das procuradorias, né, por exemplo, do lado das procuradorias aí, ou advocacias aí municipais, por que é importante?
Pessoal, tem uma coisa muito importante nos municípios, é que os municípios compram, né? Os municípios fazem compras e muitas compras. Os municípios fazendo compras e muitas compras, obviamente que esses municípios, pelo menos em tese, né, eles fazem um contrato com o fornecedor. Tá? E nesse contrato vem especificado lá várias regras, vários acordos, né? E uma das cláusulas que tem lá, por exemplo, uma das possibilidades, melhor dizendo, dentro dos contratos administrativos, é a solicitação de um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aí, será que a reforma tributária vai impactar num custo para depois o fornecedor pedir um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato? E se sim, como que o município, como que a procuradoria, ou sei lá, talvez seja até um outro órgão, vai saber se aquilo que o fornecedor está pedindo aquele reequilíbrio naquele montante, tá? Tem relação com o que ele está falando ali da reforma tributária, que ele vai alegar, não, a reforma tributária aumentou minha tributação, sei lá, em 20%, vamos supor. Aí ele vai lá, o fornecedor vai querer fazer o reequilíbrio econômico financeiro de 20%. Mas será que aumentou 20% mesmo? Então, o município, né, outras áreas do município também vão ter que ter pelo menos uma visão um pouco mais geral, né, assim, uma visão mais básica de alguns pontos. Porque a reforma tributária, ela está trazendo principalmente para os municípios, tá, novidades que os municípios não tinham costume de estar lidando antes com essas novidades. Tá? Que quais são? Por exemplo, os municípios, eles, no âmbito local, da tributação local de consumo, hoje os municípios têm o ISS. O ISS ele é cumulativo e ele não permite a utilização, a mecânica de débitos e créditos tributários, tá? Que é você compensar na operação seguinte aquilo que já foi pago na operação anterior. Então hoje, para o ISS não existe isso, mas para o IBS, que vai começar aí, que vai entrar em operação a cobrança e a tributação pelo IBS aí mais à frente, tá? O IBS ele tem essa mecânica da não cumulatividade, dessa história dos débitos e créditos. Então, vamos imaginar que o IBS ele pule para, vamos assim, só para a conta ficar fácil, né? Vamos imaginar que o IBS vem aí com uma alíquota aí de 20%. E atualmente o fornecedor lá tem uma alíquota de 10%. Tá? Então, se eu olhar só 10% para 20%, aumentou 10%. Né? Então, o fornecedor ele vai pedir um reequilíbrio, por exemplo, de 10% no contrato. Mas será que é 10% mesmo? Tá? Então vai ter que ficar ligado. Por quê? Porque a partir do IBS, quando estiver rodando o IBS, na verdade não vai ser bem 10% que vai onerar esse fornecedor. Tá? Porque o fornecedor, a partir do IBS, ele vai poder contar com os débitos e créditos das operações anteriores. Tá? Ele vai contar com os débitos e créditos das operações anteriores. E o que vai acontecer? Então, esse contrato que, nesse exemplo bem básico que eu dei aqui, que o fornecedor esteja pleiteando 10% de reequilíbrio econômico-financeiro, por exemplo, em razão da alíquota dele ter ido de 10 para 20, só que na verdade, não é um aumento de 10%, porque a partir de agora ele vai fazer um abatimento daqueles tributos que já estavam embutidos na operação anterior. Tá? Então, talvez não seja 10, talvez seja 5, talvez seja 4, talvez seja 3, talvez nem tenha motivos para fazer um reequilíbrio econômico-financeiro. Tá? Lógico que eu estou falando isso na base de especulações aqui. A gente só vai ter certeza, né, de algumas coisas a partir do momento que as leis complementares, né, as regulamentações da reforma tributária sair. Mas o que eu quero alertar aqui para vocês, e principalmente para vocês que não são da área tributária, porque quem é da área tributária talvez já esteja até
estudando alguma coisa sobre a reforma. Mas eu quero alertar principalmente você aqui, que é de outras áreas, que não ache que a reforma tributária não vai impactar outras áreas além da área da própria área tributária do município. Tá? Vai impactar, a gente está falando aqui de questões contratuais do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então isso vai trazer um impacto, sim, vai trazer uma demanda, sim. Normalmente os contratos dentro dos municípios, eles são geridos pela área jurídica, tá? Tô falando normalmente, pode ser que tenha município que não, mas normalmente esses contratos são geridos pela área jurídica. Vai chegar um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro em razão da reforma tributária, o fornecedor vai alegar isso, o fato do príncipe, tá? Para quem conhece um pouco de direito administrativo, da parte de contrato administrativo, ele vai alegar um fato do príncipe, tá? Não vou entrar no detalhe do que é isso agora aqui, tá? Que é uma oneração do contrato, não por culpa, às vezes, do fornecedor, mas do próprio poder público, né? Daquele poder de império que o Estado tem de exigir as coisas, tá? Então o fornecedor vai pedir lá, talvez para o gestor do contrato, né? O gestor do contrato vai mandar uma demanda ali pro jurídico, né, para a área jurídica, para saber, e aí, o cara tá pedindo aqui 20% de reequilíbrio econômico-financeiro. Aí vai fazer o quê? Porque no papel o fornecedor vai colocar lá assim, minha alíquota agora foi para 20%, eu quero que aumente 20%. Será? Né? Então, o que eu estou dizendo com isso? As áreas da procuradoria, as áreas jurídicas relacionadas aos contratos administrativos, eles também vão ter que ter conhecimento da reforma tributária. Obviamente que nos municípios também, pelo menos naqueles que têm uma estrutura um pouco maior, a própria área jurídica talvez tenha alguém que já olhe para a área tributária, mas sobre aquele aspecto tributário, da execução fiscal, da dívida ativa, tá? Mas a área jurídica ela vai precisar entender agora também não só em relação à parte da execução fiscal ou da dívida ativa. Ele vai ter que olhar para os fornecedores quando o fornecedor vier, por exemplo, quando cair aí na área jurídica uma solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, para a área jurídica talvez opinar, fazer um parecer, né, enfim, se manifestar. A área jurídica vai ter que ter conhecimento de algumas regras, e uma delas, né, ou algumas delas seriam a questão da não cumulatividade, da questão dos débitos e créditos, porque não necessariamente o contribuinte que passou a ter uma alíquota de 20%, o contrato vai onerar em 20%, tá? O contribuinte ele já tinha uma carga tributária anterior, então isso vai ter que ser descontado, e vai ter que ser levado em consideração essa mecânica dos débitos e créditos, porque hoje para os serviços, e os municípios contratam muitos serviços, hoje não existe a mecânica de débito e crédito no ISS, mas no IBS vai existir. Então a oneração, na verdade, não vai ser tudo, possivelmente não vai ser tudo aquilo que o fornecedor vai pleitear. Tá? Mas a gente acha que os fornecedores, a partir do momento da entrada mesmo do IBS, né, com as regulamentações que virão, a gente acha que pode haver aí um movimento dos fornecedores pedindo o reequilíbrio desses contratos. Tá? E ainda dentro de contratos, né, dentro de contratos administrativos, a reforma tributária ela vai impactar também numa outra situação, que dentro dos contratos administrativos tem receita para o município. Hoje, quais são as receitas que tem dentro de um contrato administrativo aí para os municípios? Quando os municípios contratam um CNPJ, tá? Independente se produto ou serviço, dentro desse contrato administrativo tem uma receita com o imposto de renda retido na fonte das pessoas jurídicas. Se aquela situação, se aquele caso concreto,
onde o município está contratando um produto ou está contratando um serviço, se aquele caso concreto for um caso de retenção na fonte do imposto de renda, ali eu tenho uma receita desse imposto de renda que fica com o município, porque o município é o ente que está pagando. Então, o imposto de renda é de titularidade desse ente que está fazendo o pagamento. Tá? E hoje, o que a gente tem hoje também como receita dentro de um contrato administrativo? Quando o município contrata serviços, existe uma possibilidade bem considerável de ali dentro ser uma situação de retenção na fonte do ISS, tá? Que é o Imposto sobre Serviços. Existe essa possibilidade e do município vai fazer a retenção e é uma receita que fica dentro para os municípios. Tá? Então hoje, eu estou falando hoje, dia 12 de março de 2024. Hoje, dentro dos contratos administrativos, os municípios têm a possibilidade de duas receitas, de dinheiro para ficar dentro dos municípios, que é o imposto de renda das pessoas jurídicas, nos casos em que forem situações de retenção na fonte, e o ISS quando for prestação de serviço. Tá? Agora, com a reforma tributária, a partir do momento que o IBS e o CBS já estiver em operação, vamos dizer assim, tá? A partir desse momento, os municípios também vão passar a fazer a retenção não só do imposto de renda e do ISS. Apesar que o ISS, essa retenção ela vai ocorrer até 2032 só, porque a partir de 2033 o ISS acaba aí, tá? Mas o município também vai passar a reter, por exemplo, a partir de 2033, nos contratos, o que o município vai reter? Se nada mudar, até lá. O imposto de renda das pessoas jurídicas e o IBS e a CBS. Então os municípios vão ter que aprender a reter o IBS e a CBS dos contratos administrativos. Então aquela área ali, a área de empenho, a área de liquidação, a área de pagamento, sobretudo a área de pagamento, elas vão ter que entender um pouco dessa regra para saber o que o município vai pagar líquido para o fornecedor. Tá? Os municípios recentemente estão aprendendo a fazer a questão da retenção do imposto de renda das pessoas jurídicas. Tá? E agora os municípios vão ter que aprender a fazer a questão como funciona. A gente não tem muitos detalhes ainda, porque algumas coisas dependem de lei complementar, tá bom? Em razão da reforma tributária, mas os municípios vão precisar aprender também a reter o IBS e a CBS. Dentro do IBS, o IBS é a junção do ICMS com o ISS. Então, dentro do IBS vai ter uma parte que provavelmente o município já tinha uma receita. Só que hoje, no dia 12 de março, se o município compra algum produto, por exemplo, o município comprou carro, o município comprou medicamentos, o município comprou material escolar. Dentro desses produtos que eu falei, comprou combustível, por exemplo. Dentro desses produtos tem ICMS. Tá? Tem ICMS, que é o imposto de competência dos estados. Esse ICMS hoje, na configuração de hoje, o município ele não faz uma retenção. O município paga, o município é o contribuinte de fato, porque é ele que arca com a carga tributária. Esse dinheiro vai lá para o Estado, esse dinheiro referente ao ICMS, vai lá para o caixa do Estado, e o Estado vai ficar 75% com ele, e os 25% ele vai dividir para os municípios do Estado. Tá? Assim, bem a grosso modo. Agora, a partir do momento que entrar a IBS e a CBS em operação, uma parte do IBS vai ser como se fosse o ICMS. Tá? Vai ser como se fosse o ICMS. Aí os municípios vão passar a reter no IBS tanto o que era ISS como o que é ICMS. Ou seja, o município ele vai ter um acréscimo, muito possivelmente ele vai ter um acréscimo de arrecadação, porque o ICMS que não ficava com ele vai passar a ficar já no momento que o município faz a compra. Tá? Isso é uma regra que
está lá no artigo 149C da Constituição. Uma regra trazida pela Emenda Constitucional 132 de 2023, a famosa reforma tributária. Tá? Então, o município vai ter um aumento dessa receita. Tá? O município também ele vai ter uma receita que ele não tinha antes nos contratos administrativos, que é a receita com as contribuições sociais. Hoje, quando o município faz um pagamento, dentro daquele preço que o município está pagando, tem lá também, além do ICMS que a gente já acabou de falar, tem o PIS e o COFINS. Tá? Só que esse PIS e esse COFINS, o município não faz a retenção, né? O contribuinte paga, é um dinheiro que vai lá para a União, tá? Hoje. Mas a partir do momento que a reforma tributária estiver em operação, o município vai reter essa parte também dessa contribuição. Então vai ter mais receitas para o município. Tá? Então o município vai ter que aprender isso. Vai ter que aprender. E por se tratar isso de uma receita tributária, isso é uma receita corrente. Se é uma receita corrente, ela vai impactar em vários índices dentro do município. Como, por exemplo, o índice de folha de pagamento, resultado primário, resultado nominal, enfim, tem uma série de índices que são afetados por essa receita tributária. Então o município muito possivelmente vai ter um aumento dessas receitas tributárias, tá? E que isso vai impactar, obviamente, nesses índices aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então tá vendo, pessoal, aqui ó, não é só a área tributária que vai ser impactada. A gente acabou de falar aqui, a gente falou da controladoria, que ela vai ter que... A controladoria dentro do município é uma fiscalização interna, né? Ela também funciona como uma fiscalização interna, não só isso, mas também funciona, né? Como fiscalização. A gente falou das procuradorias aqui, por exemplo, das áreas jurídicas do município, com a questão dos reequilíbrios, né? Econômico e financeiro aí dos contratos administrativos. Dentro dos contratos a gente falou que a gente vai ter outras receitas. Então aqui não está envolvido nisso que eu falei, não está envolvida a área tributária ainda. Está envolvido o pessoal da área jurídica, o pessoal talvez responsável ali pelo pagamento, que faz o pagamento dos municípios, quem decide isso. Então as pessoas vão precisar entender um pouco da reforma tributária. E não vai adiantar fazer igual muitos municípios fizeram, por exemplo, com a nova lei de licitações. A nova lei de licitações de 1º de abril de 2021 foi dado um prazo de 2 anos para os municípios se adequarem. Ou seja, em 2023 era para estar valendo a partir de 1º de abril de 2023. O que a maioria dos municípios fizeram? Nada. Alguns fizeram de conta que fizeram treinamento, né? E foram deixando, aí no fim foram lá chorar no Congresso, aí prorrogaram um pouco mais a entrada, a morte da 8666, que era a antiga lei de licitações, e daí agora esse ano não teve choro nem vela. Mas assim, os municípios não podem cometer o mesmo erro com a reforma tributária, aquele mesmo erro que eles cometeram com a lei de licitações, de deixar para a última hora. Ah, não, tem bastante tempo, é só daqui 2 anos, 3 anos. Mas se não começar a entender agora, começar a discutir agora no âmbito local a reforma tributária, os municípios vão ter sérios problemas lá na frente. Então, boa noite aqui para Rita Rangel, lá de São Tomé, no Rio Grande do Norte, é mais um estado. Aí a gente está no Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco aí, estados aí da região Nordeste. Obrigado aí pela presença, tá? Então assim, ó, pessoal, vocês estão vendo? A reforma tributária, já passei por algumas áreas aqui, vai trazer esse impacto aí nessas outras áreas, tá? Vai trazer esses impactos aí, tá? Em relação a reequilíbrio econômico e financeiro, enfim. Qual que é um outro caso importante também e que os municípios vão ter que ter atenção? Todos os anos, tá? Os municípios eles têm que fazer a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Tá? Então aqui já é um papo mais assim, ó, não é só a área tributária que vai ter que conhecer da reforma tributária. Aquela área dentro do município, tá? Responsável por desenvolver a lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual vai precisar entender da reforma tributária. Por quê? Dentro desses instrumentos de planejamento, tá? Fácil necessário prever
qual será a receita para o ano seguinte. Então, por exemplo, esse ano, agora em 2024, vai ser discutido a LDO e a LOA para 2025. Dentro da discussão da LDO e da LOA, e tem técnicas para você fazer a previsão da receita, tá? Não é saindo fazer a previsão da receita, fazer o orçamento de ponta cabeça. O que é orçamento de ponta cabeça? A receita eles chutam qualquer número lá, tá? Porque na verdade a receita ninguém faz a conta, ou faz de um jeito totalmente equivocado, tá? Começam pela despesa, aí fala, eu vou ter lá, sei lá, 100 milhões de despesa. Aí, bom, já que eu tenho que observar o princípio do equilíbrio orçamentário, se eu coloquei que eu vou ter 100 milhões de despesa, eu vou colocar que eu vou ter 100 milhões de receita. Tá? Só que o município, o máximo que consegue é 50 milhões. Tá? Você olha o histórico do município, o máximo que ele conseguiu foi 50 milhões. Ou seja, é um orçamento fake, é um orçamento falso. Tá? E isso tem que cuidar, que isso dá muito reflexo aí na operacionalização do dia a dia. Tá? Então, essa reforma tributária, presumo eu que a previsão da receita ela vai ficar um pouco mais difícil num primeiro momento, tá? Porque estarão se mudando as bases e tem toda uma regra de transição da reforma tributária. Lembra que eu falei no começo da live? Para o contribuinte, a reforma tributária acaba em 2033. Tá? Na verdade, em 31 de dezembro de 2032, para o contribuinte, é o último dia dessa bagunça de 2 sistemas tributários. Tá? E daí para o contribuinte, a partir de 2033, beleza, acabou. Já para o órgão, já para os entes públicos, tá? Isso vai 2077, passa um pouco ainda de 2077, em razão de um seguro que haverá, tá bom? Então o que acontece? A partir de 2033, vamos imaginar que o município adote uma alíquota de 4% para o IBS municipal. Então, vamos imaginar, adotou 4%. Então teve uma operação, aquela operação, o destino é considerado o seu município aí, tá? O destino é considerado o seu município. Aí você vai falar assim, então eu vou contar esses 4% ali para o meu orçamento. Vai não? Não vai não, tá? Sabe por quê? Porque durante o período de transição, nem toda aquela receita que em tese, né, seria ali para o município, esse dinheiro, esses 4% vão lá para um comitê gestor, tá? Vai ter um comitê gestor que vai fazer a gestão disso, tá? Ele vai fazer a gestão disso. E só uma parte desses 4% da alíquota do teu município, do IBS, realmente vai para o seu município. A outra parte vai compor um bolo gigante que vai ser feito. Para quê? Para dar uma previsibilidade nas receitas. Aqueles municípios que tiverem uma queda de arrecadação em razão da reforma tributária, esse bolo vai ser para suprir ou tentar suprir. Obviamente que não vai dar para suprir todo mundo, alguém vai acabar talvez ficando para trás, tá? Para suprir essas demandas. Então a ginástica, o exercício para prever a receita orçamentária, tá, nos instrumentos de planejamento. Então, se você trabalha numa área de planejamento aí, que trabalha com a área orçamentária, tá, que tem que fazer o orçamento do município, a previsão da receita ela vai dar um pouco mais de trabalho para ser feito, tá? Ela vai dar um pouco mais de trabalho para ser feito. Então a reforma tributária, pessoal, ela vai impactar isso, tá? Ela vai impactar, porque de 2000 até 2032 o município vai ter o ISS. A partir de 2033 o município não tem mais ISS. Aí vai ser o IBS, tá? Só que o IBS, aquela alíquota ali do município, se o destino for considerado seu município, nem todo aquele valor arrecadado, aquele valor arrecadado na alíquota, por exemplo, de 4%, vamos colocar exemplos concretos.
Vamos imaginar que teve uma operação de R$1.000, tá? R$1.000 essa operação. E essa operação, o destino, porque a tributação no IBS vai ser considerado no destino, tá? Vamos imaginar que o destino seja considerado naquela operação teu município, é R$1.000, e a alíquota do IBS municipal é 4%. Então 4% de R$1.000 é R$40. Esses R$40 vão para o município, vai entrar no cofre do município R$40 desta operação? Num primeiro momento, não. A partir de 2078, sim. Mas até 2077 tem todo um cálculo diferente que ele vai progredindo, né, ou regredindo, enfim, depende da forma como você vai olhar, lá da regra de transição, ele vai modificando. Então, desses R$40, esses R$40, primeiro que nem vão entrar diretamente nos cofres do município, tá? Do IBS, isso vai lá para um comitê gestor, o comitê gestor vai olhar e vai direcionar ali uma partezinha para o município desses R$40. O restante vai para esse bolo, para quê? Para fazer uma compensação com uma possível perda de receita de todos os entes, tá? Inclusive o próprio município aí, caso esse município tenha aí alguma perda de arrecadação nesse período, tá bom? E também tem uma questão aí que vai ter que ser levada em consideração no momento do planejamento aí dessas peças orçamentárias, né, tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias como da LDO, que é um seguro que está tendo. Esse seguro, ele objetiva, obviamente, tentar manter a arrecadação que os entes vinham tendo até a entrada, né, em operação da reforma tributária. É uma maneira de tentar prevenir possíveis perdas, tá? Mas isso é certeza que vai prevenir? É certeza que a arrecadação do município não vai cair? Não, pessoal, a gente não tem essa certeza, tá? Vai ser um desafio muito grande, então é importante sim outras áreas do município, além da área tributária, ter conhecimentos aqui sobre a reforma tributária, tá? A gente já falou de reequilíbrio econômico-financeiro, então vai envolver provavelmente a área jurídica, né? Em razão dos contratos. Ainda sobre contratos, a gente falou aqui que provavelmente o pessoal, aquele que é responsável pelo pagamento, no pagamento tem que fazer uma retenção de tributos. Ele vai ter que saber também as regras da IBS e do CBS, porque vai ter retenção desses tributos, tá? A gente só não sabe exatamente como vai funcionar ainda, mas haverá. A gente falou aqui o pessoal que trabalha com o orçamento, né? Lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, aquela previsão de receita vai ter impacto, né? Vai ter algum tipo de impacto, vai ter. Então o cálculo não vai ser mais simplesmente exatamente da forma como se fazia, apesar de que, volta a reforçar, na maioria dos municípios não é feito cálculo nenhum de receita, de previsão de receita. Eles jogam lá qualquer número e dificilmente conseguem atingir. Eles jogam lá e seja o que Deus quiser e tomara que atinja. Por quê? Porque eles fazem o orçamento invertido. Eles começam pela despesa, pelo que quer gastar, aí vê lá que quer gastar 100 milhões, aí eles falam, não, então coloca aí que nós vamos arrecadar 100 milhões. Tá? Eu sei do que eu estou falando, tá, pessoal? É bem assim que funciona, não vou dizer em todos, tá? Mas na maioria dos municípios é assim que funciona. Tá? Falamos aí então, né, dessa questão aí, dessas outras áreas envolvidas. E é claro, pessoal, que também a reforma tributária, obviamente, que vai impactar a própria área tributária, né? A área tributária vai ter que saber das regras de IBS, né? Essa questão do critério do destino, da não cumulatividade, dos débitos e créditos, enfim, tem uma mecânica nova aí que a área tributária local vai ter que saber, mas tem uma questão que a tributação municipal já pode começar a discutir desde já, que é algo que depende só do âmbito local, da vontade política local, que é o quê? Que são as contribuições lá do artigo 149A, né,
a COSIP e um alargamento da base da própria COSIP e uma outra contribuição ali dentro que eu chamo de Comprelp. Alguns entendem que é uma contribuição só, mas com uma base de financiamento mais alargada. Tá? Então os municípios já podem estar discutindo isso para que, se for do interesse deles, a partir de 2005 já começar a cobrar. Tá? Então já começar a cobrar. Também a questão do IPTU, da planta de valores do IPTU, tá? Dela poder ser atualizada via decreto conforme regras estipuladas na legislação local, conforme os critérios estipulados na legislação local. Então essas duas coisas o município já pode fazer. Então isso vai trazer também um impacto no orçamento local. Então as áreas elas vão ter que conversar. Tá bom? Quer ver outra coisa, outra novidade que vai trazer impacto no orçamento local? Talvez alguns municípios menos, outros com certeza mais, alguns devem ter uma diferença bem grande, em razão aqui que eu vou falar agora do IPVA. Tá? O IPVA ele é um tributo de competência dos estados. Só que 50% da receita do IPVA é retornada para o município onde o veículo está registrado. Tá? Então, se você olhar aí nas receitas do seu município, você vai ver lá uma receita de transferência de IPVA, título de IPVA. O que acontece? Hoje em dia, o IPVA ele incide só sobre aqueles veículos automotores, né, terrestres. Ou seja, para simplificar, o IPVA ele vai incidir sobre o carro. Você tem carro, pode ter certeza, todo ano você paga um IPVA. Tá? Talvez tenha estados que dão isenção para carro com mais de 15 anos, 20 anos, 25 anos, enfim. Mas a via de regra você tem um carro, você paga um IPVA, tá, desse carro. O ônibus paga o IPVA, a moto paga o IPVA, enfim. São veículos automotores ali terrestres. A reforma tributária alargou as hipóteses de incidência ali para o IPVA. Tá? O IPVA agora não vai incidir somente sobre esses veículos automotores terrestres, mas também sobre embarcações, aeronaves, por exemplo. Tá? Então, os estados muito provavelmente vão começar a fazer alterações na legislação local, tá? Na legislação estadual do IPVA, para passarem a prever aí, né, para passar a prever essas outras hipóteses de incidência de IPVA, não só agora, por exemplo, sobre o carro, sobre o ônibus ou sobre a motocicleta, mas também sobre os barcos, os iates, as aeronaves. Né? Então, o município, os estados, eles vão começar a legislar sobre isso. E como vai ter uma base maior sendo tributada, e o IPVA 50% vai para os municípios, muitos municípios também começarão a experimentar um aumento na arrecadação transferida aí a título de IPVA. Tá? Então, tudo isso daí, pessoal, vai precisar ser levado em conta, em consideração, já a partir deste ano, na configuração aí dos instrumentos de planejamento para 2025. Tá? E a partir de 2026, tá? A partir de 2026, quando o IBS e a CBS começar a entrar em operação, também estudos vão ter que começar a ser feitos aí, que vão impactar também o orçamento, tá? Mas também em outras áreas. Mas aqui para esse ano, pensando no orçamento já do ano que vem, do ano de 2025, quais são os impactos que podem ter? Por exemplo, eu dei 2 impactos aqui que dependem do município. O município adequar a sua lei atual da COSIP para fazer o alargamento da base de financiamento, tá? E daí tem uma outra contribuição lá dentro do artigo 149A, que é para os sistemas de monitoramento para a segurança
e preservação dos logradouros públicos. Então, pode ter novas receitas entrando, receitas maiores. A questão do IPTU também, da base de cálculo. Dependendo se a lei local estabelecer alguns regramentos, a base de cálculo vai poder ser atualizada via decreto com base nessas regras estabelecidas em lei, ou seja, pode ter mais receita. Tá? Se o seu estado aí, o estado do seu município, se ele fizer a alteração na lei do IPVA, já abarcando as aeronaves, né, os iates, enfim, para pagar IPVA, o que acontece? Seu município, se aquela embarcação, aquela aeronave for considerada ali do município de vocês, isso, o município de vocês vai passar a ter uma receita nova a título de IPVA, mais receita a título de IPVA. Então, isso que eu falei, essas três coisas, a COSIP, a base alargada, a Comprelp, que está dentro do artigo 149A, que é uma contribuição para o sistema de monitoramento para segurança e preservar os logradouros públicos. Tá? A questão do IPTU atualizado via decreto conforme regras que estiverem na lei. E o IPVA, isso já vai impactar o orçamento de 2025. Tá? Já impacta o orçamento de 2025. Lógico, se o município promover essas mudanças de acordo com o artigo 149A e a base de cálculo do IPTU via decreto, né, conforme prevê a reforma tributária, e o seu estado aí fizer a alteração na lei do IPVA, já prevendo o IPVA também para as embarcações e aeronaves, por exemplo. Tá? Então, se isso acontecer, o orçamento para 2025 já vai ser impactado. Então a gente tem a reforma tributária que acabou de acontecer já gerando impactos, né, não somente no âmbito tributário, mas no âmbito orçamentário também, agora a gente falando aqui de direito financeiro, né, já para 2025. Então os municípios precisam se mexer. Tá? Senão vai chegar no final do ano, vai continuar dando orçamento... o orçamento Tonho da Lua, né? Principalmente na parte da receita, orçamento Tonho da Lua, né? Então não deixem isso acontecer nos municípios de vocês, tá? Orientem pelo menos, né? Que a gente sabe que às vezes a gente fala dentro do município e tem um dito cujo iluminado lá que acha que não é assim. Mas enfim, faça o seu papel de comunicar. Né? Faça o seu papel de comunicar, tá bom? Deixa eu ver aqui se a gente tem dúvidas, colocações. Pessoal que puder aqui colocar aqui nessa caixinha aqui, ó, tem um ponto de interrogação, dúvidas ou colocações ou, enfim, debates aqui, fiquem à vontade. Dá boa noite aqui para o Gustavo Barbosa, seja bem-vindo. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem um do Rudkin. O Rudkin, deixa eu ver se dá para ir para a tela aqui. Ele tinha perguntado mais no começo se tem algum estudo sobre impacto financeiro que um município pode sofrer. Rudkin, o que eu vou te falar sobre isso, cara? Não tem, isso aí é tudo exercício de futurologia, tá? A gente só vai saber mesmo, ou a gente só vai poder ter algo com um pouco mais de propriedade, nem ainda é com tanta propriedade assim, quando sair pelo menos as alíquotas e a gente tiver algumas regras definidas aí em relação aos débitos, créditos, né, em razão dessa questão da não cumulatividade, saber onde que vai ser o destino, né, de algumas operações, onde será considerado o destino, para a partir daí fazer algum tipo de previsão. Hoje, qualquer coisa que se faça, que seja lançado, é um chutaço. Tá? É um chutaço. O que pode ter, mas aí eu desconheço, são pessoas que fizeram estudos trabalhando com cenários. Né? Olha, se a regra ficar desse jeito, se a alíquota ficar desse jeito, a gente tem um cenário assim. Se a alíquota ficar de outro jeito, ou a regra mudar para outra forma, aí eu não sei, eu desconheço. Tá? Eu não vi ainda um estudo sobre esse impacto financeiro.
a gente só vai saber mesmo assim, com um pouco mais de propriedade, a partir do momento que algumas regras já começarem a ser definidas. Mas saber para valer mesmo, é a hora que entrar em operação, tá? É a hora que entrar em operação. Tá bom, Rudigen? Não sei se eu te respondi. Tem mais alguém? Obrigado pelos emojis aí, quem tá dando os 100zinho aqui. Eu esqueci de falar no meio da live, né? Mas compartilhem, tá, pessoal? E não esqueçam aqui de seguir aqui a Escola de Tributos Municipais, caso você não siga aqui no Instagram. Tá? Alguém perguntou em algum momento se vai ficar gravado. A ideia é que fique gravado, salvo se tiver algum problema. E, inclusive, a gente baixa aqui depois do Instagram e coloca no YouTube também. E já vai, aproveitando que eu falei de YouTube, caso você não siga a Escola de Tributos Municipais no YouTube, não é inscrita no canal lá no YouTube da Escola de Tributos Municipais, entra no YouTube, procura lá @Escola de Tributos Municipais e já se inscreve no canal, ativa o sininho lá para você ficar por dentro das novidades, tá bom? Obrigado aí por quem tá dando os emojis aí, tá bom? Pessoal, mais alguma coisa aí? Tá? Passei aí por todos os temas que eu queria falar, vou fazer um resumo rápido aqui, tá? Enquanto isso, se vocês quiserem colocar alguma dúvida aqui nesse box aqui onde tem um ponto de interrogação, fiquem à vontade, tá bom? Então, resumo, qual que foi a proposta de hoje? Trazer para vocês que a reforma tributária não impactará apenas a área tributária. Tá? É só o fiscal de tributos e o auditor fiscal de tributos que vai ter que estudar a reforma tributária. Não, tá? Não, definitivamente não é só o fiscal de tributos ou o auditor de tributos ou outro nome qualquer, tá? Que vai ter que estudar a reforma tributária. Você que é da procuradoria que mexe com contratos vai ter que estudar a reforma tributária, porque se chegar a um reequilíbrio econômico-financeiro, se você for responsável, por exemplo, por essa área, como é que você vai saber se o percentual que o fornecedor está falando é verdade e se tem todo aquele impacto mesmo? Você vai ter que saber algumas regras básicas da reforma tributária. Tá? Ah, não, mas eu não trabalho no contrato nem trabalho na área tributária, então não vou precisar saber. Tá. Você faz o orçamento do município? O seu trabalho envolve, ou você tem algum tipo de participação para desenvolver o orçamento do município, principalmente para fazer a previsão das receitas do município nas peças orçamentárias? Quais são as peças orçamentárias, né, as que tem todo ano? Lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Você trabalha, você tem que ajudar ali a fazer essa previsão? Se sim, você vai ter que saber da reforma tributária, porque ela vai impactar. Pode ser que tenham novas receitas entrando, tem uma regra que o IBS, num primeiro momento, nem toda receita que, se você olhar, você pode imaginar, não, esses 4% que foi o exemplo que eu dei, né, qualquer coisa vocês voltem o vídeo e vejam, esses 4% não vão ser diretamente para o município de vocês. Pode ser que o município de vocês perca uma parte desses 4%. Tá? Então vai ter que saber das regras tributárias. Ah, não, mas eu não faço orçamento, eu não trabalho na área contratual, né, de reequilíbrio econômico, e também não trabalho na área tributária, então não preciso saber. Ah, eu só trabalho fazendo o pagamento aqui das notas. Ah, você só trabalha fazendo o pagamento das notas? Que legal, né? Então você vai precisar saber da reforma tributária também. Por quê? Tá? Porque vai ter retenção de IBS, de CBS. Vai ter que saber as regras do IBS e CBS, e IBS e CBS fazem parte da reforma tributária. Tá bom? E assim outras áreas também, tá, pessoal? Estou citando aqui os principais. Então, o que é importante? A reforma tributária não é só para a área tributária. A reforma tributária vai impactar diversas áreas dentro do município. Diversas áreas dentro do município. E essas áreas vão ter que ter um conhecimento, pelo menos basilar, da reforma tributária. Tudo bem? Beleza, pessoal? Obrigado pelos 100zinhos, aí pelos emojis, pelos foguinhos agora aqui. Eu não sei nem se é assim que fala foguinho, mas
esse emoji aí, mas é um fogo aqui, eu falo foguinho. Os 100 também, coração, obrigado aí, muito obrigado. Alguma dúvida aqui, alguma colocação, pessoal, que a gente tô fazendo um esforço para conseguir fazer dentro de 1 hora, tá? Que às vezes eu tenho dificuldade em fazer dentro de 1 hora aí os assuntos, porque é muita coisa que a gente pode estar falando. Beleza? Mais alguma coisa? Não? Então, pessoal, eu agradeço demais aí a presença de vocês que puderam participar ao vivo, tá? Vocês aqui que interagiram, seja aqui fazendo o questionamento ou o apontamento, seja dando os emojis ali pra gente ali, ou colocando algum comentário aqui na própria live aqui, tá? Que a gente perde algumas coisas, mas assim, de qualquer forma, muito obrigado aí, tá? E aguarda aí, sempre às terças-feiras, ou pelo menos a ideia é que seja sempre às terças-feiras, a gente vai estar aqui com lives aqui de assuntos interessantes aí, referentes aí à temática tributária, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom início de semana, que estamos na terça-feira ainda, e fiquem ligados aí, aguardo vocês aí para a próxima live. Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau.